Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes." "Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje uma multidão segue Jesus e Jesus deseja alimentar esta multidão. Os discípulos se veem à prova, não têm dinheiro para comprar pão para todos e aparece um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Os discípulos perguntam: "Mas o que é isto para tanta gente?" Queridos irmãos e irmãs, esta criança, com este pouco alimento para mais de 5.000 pessoas, nos ensina que para Deus nós podemos oferecer o que nós temos, a nossa pequenez, o nosso pouco, na certeza de que Deus pode multiplicar a caridade realizada por cada um de nós. Quando Jesus distribui os pães e os peixes, todos comeram e ficaram satisfeitos. Jesus é apresentado aqui como aquele que vem para nos alimentar plenamente e preencher os vazios da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, Jesus pede que se recolhe o que sobrou para que nada se perca. Vamos reconhecer que é necessário rezar antes da refeição e pedir a Deus a graça de não desperdiçar comida. Muitas pessoas necessitam daquilo que às vezes está sobrando na nossa mesa. A multiplicação dos pães antecipa a instituição da Eucaristia. São João Crisóstomo dizia que na Eucaristia Deus dá-se inteiramente a nós, não reservando nada para si. Por isso nós devemos valorizar a comunhão e não deixar de comungar. São Boaventura dizia que, ainda que friamente, nós somos chamados a nos aproximar da Eucaristia confiando na misericórdia de Deus. São Francisco de Sales, ele dizia que 2 tipos de pessoas devem comungar: os que são perfeitos
para conservarem esse caminho de perfeição e também os imperfeitos para continuar crescendo e chegarem à perfeição. Santo Tomás de Aquino, ele reconhecia que a Eucaristia, a comunhão com Jesus, destrói na nossa alma a tentação do demônio. E Santo Agostinho afirma que nós não somos transformados em Jesus, como os alimentos em nós, nos dão vida, nos transformam. E Agostinho diz, na Eucaristia, é Jesus que nos transforma nele, mostrando que nós comungamos para sermos cristãos, outro Cristo. E Agostinho diz ainda que a Eucaristia é o pão de cada dia, que se torna na nossa alma um remédio para a fraqueza de cada dia. Na Eucaristia nós somos chamados a aumentar a nossa devoção a Maria. E Agostinho diz que na Eucaristia Maria perpetua e estende a sua maternidade sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.